Olá, eu sou o Fabiano Lodi, diretor teatral e coordenador artístico e professor do projeto Jovem Cena, que é realizado pela Leneus Produtora de Arte em parceria com a 3S Projetos, através do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, PROAC ICMS. O projeto Jovem Cena foi realizado entre setembro de 2019 e dezembro de 2020, oferecendo oficinas gratuitas de teatro em 8 cidades do interior paulista. Nós estivemos em Limeira, Guariba, Ipauçu, Tarumã, Santo Antônio do Aracanguá, Dois Córregos, Rafar e Santa Bárbara do Oeste. E essa atividade que nós estamos realizando aqui pelo YouTube da Leneus Produtora de Arte é uma atividade complementar às oficinas que foram realizadas. São ciclos de conversas, palestras, debates, para falar a respeito da formação artística, da trajetória de artistas que trabalham com teatro, que trabalham com arte, para a gente aproximar esses universos, de quem experimentou a linguagem artística no Jovem Cena, ou para quem tem vontade de seguir carreira, com profissionais que também colaboraram com o projeto, ministrando módulos das oficinas do projeto Jovem em Cena. No primeiro episódio, nós falamos com a Nádia Estevanato, que colaborou conosco nas oficinas realizadas em Limeira, nos módulos de dramaturgia. E hoje nós vamos conversar com o Gabriel Bodstein, que é um grande amigo meu e que também colaborou no Jovem Cena em diversos módulos, em diversas cidades. Ele vai falar um pouco também da trajetória dele como ator, como pesquisador, como orientador artístico. E eu já vou abrir esse espaço para que ele se apresente para quem ainda não conhece, para quem não teve a oportunidade de fazer a oficina com ele pelo Jovem Cena ou em outras oportunidades. E para você também que está chegando aqui no canal da Leneus Produtora de Arte para conhecer um pouco mais do Gabriel Bodstein. Bem-vindo! Agora está contigo, se apresenta aí para a galera. Olá, oi Fabiano. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Gabriel. Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, assim como foi um prazer imenso participar desse projeto, o Jovem em Cena. Uma delícia viajar para algumas cidades que eu não conhecia, conhecer gente nova, brincar de teatro, né? Eu gosto de usar esse termo assim, mais do que fazer, eu gosto de falar brincar de teatro, né? Como um brinquedo mesmo, né? E, bom, vamos lá, vamos conversar. Para quem não me conhece, eu sou ator, sou professor, sou orientador artístico, eu pesquiso teatro de máscaras, eminentemente, e trabalho também com grupos, com alguns coletivos de teatro, bem nesse lugar da criação coletiva, do teatro de grupo, que a gente pode falar um pouco mais ao longo dessa conversa sobre o que é esse teatro de grupo, esse fazer comunitário, né, esse fazer coletivo, que para mim é dos fundamentos do meu trabalho. Acho que é um dos modos mais interessantes de se fazer teatro, é junto com um grupo, com um agrupamento de pessoas que fica junto durante muito tempo e descobre como fazer, como brincar de teatro. Mas vamos conversando aí, que os assuntos a gente vai trazendo aos poucos. Tá legal, bom? Acho legal a gente já pegar um pouco essa ideia da formação, né? A ideia da formação que não se dá somente na escola, né? Quando a gente pensa em formação, muito rapidamente vem a ideia de uma escola, de uma formação tradicional, né? De ingressar numa instituição para você ter um título, né? E exercitar um ofício. Mas a formação se dá de muitas formas, né? De diferentes formas. Você mencionou o teatro de grupo, e existem outras maneiras. E eu sei que você tem uma trajetória artística em que a formação é muito diversa, né? Você fez escola, mas você também tem uma parte significativa da sua carreira como ator, principalmente, como pesquisador de teatro de máscara, que não se dá exatamente na escola. Eu queria que você contasse para a gente como que foi a sua trajetória pensando em formação. No que é que você se formou e o que é que a vida como artista de teatro foi formando você também. Olha, eu sempre, desde muito pequeno, eu sempre quis ser ator, eu sempre quis fazer teatro, e comecei a fazer teatro de fato muito cedo, com 10 anos de idade, me surgiu esse interesse, minha família sempre me incentivou, o teatro fazia parte ali da programação cultural, era algo que estava impresso já na minha experiência, então eu fui fazer teatro,
E me encontrei, então, muito cedo, né, fazendo aqueles cursos de teatro, aqueles cursos que é uma vez por semana, no sábado, e o sábado acabou se tornando o dia mais interessante da minha vida, porque era o dia que tinha aula de teatro, então eu já criava toda uma expectativa que começava talvez na quinta ou na quarta, eu já começava a me preparar para isso, né. Mas isso num primeiro momento, né, que era mais no lugar do hobby ou da diversão ali. Mas em termos de formação, como você perguntou, acho que tem um primeiro momento da minha trajetória, que é um momento quando eu começo a trabalhar com teatro infantil. Aqui em Campinas, eu sou de Campinas, vivo em São Paulo há muitos anos, mas eu nasci em Campinas e saí daqui com 20 e poucos anos. E o primeiro momento ali, para mim, de formação, não foi exatamente na escola, né, na escola de teatro, na escola de formação de ator, que depois de um tempo eu vou fazer. Mas eu comecei a trabalhar com teatro infantil num grupo aqui de Campinas, com Sotaque, onde eu fazia diversos espetáculos infantis e a gente fazia muito espetáculo, a gente fazia muitas apresentações para a escola, a gente viajava pelo interior de São Paulo, e ali não tinha muito tempo de um aprendizado formal, digamos assim, como aula de teatro, aula de voz, aula de corpo, leitura, dramaturgia. Ali era ensaiar a peça, subir no palco e se virar. Então, esse primeiro momento da minha trajetória, que dura uns 3 ou 4 anos, é um momento de aprender fazendo. É um momento de que não tinha muito o que pensar. Era todos os incentivos que o diretor dava, que os outros colegas de cena me davam, tudo aquilo ali era material e eu tinha que me virar, né? E isso era um barato, porque eu estava no palco. Então, o primeiro momento da minha formação, ele se deu no palco, ele se deu improvisando, ele se deu me virando, né? Então, acho que depois vem uma formação um pouco mais formal, quando eu faço um curso de formação de ator aqui em Campinas, no Conservatório Carlos Gomes, um curso técnico, né, que durava 3 anos na época. E aí parece que a experiência que eu tinha do teatro infantil, de estar muitas horas em cena, parece que essa experiência ela se soma com a experiência de um ensino formal, digamos assim, de teatro. E aí com as aulas de interpretação, com as aulas de história do teatro, com as aulas de canto, com as aulas de corpo, e, enfim, parece que esses saberes eles se somam para construir daí uma experiência mais organizada, digamos assim, que me aponta para uma profissionalização, vamos dizer assim, que é quando eu entendo um pouco melhor o que pode ser esse ofício, porque embora eu já estivesse trabalhando com teatro, ainda era também uma noção muito... Caiu meu fone aqui. Era uma noção ainda muito intuitiva, né? E não menosprezando isso, porque eu acho que o aprendizado intuitivo e até autônomo, ele é muito importante, se não fundamental, senão talvez ele seja o mais importante mesmo. Mas eu começo a organizar, então, a minha experiência quando eu entro nessa escola de teatro, nesse curso técnico, e isso vai ser, para mim, então, a porta de entrada do meu entendimento de que, não, então eu vou ser um ator, né? Então eu preciso estudar algumas coisas, me dedicar a algumas coisas básicas, né? Que me interessam, para que eu possa me aperfeiçoar, né? Para que aí eu possa ser um mestre desse ofício, né? Com toda a humildade, mas assim como o dentista precisa se tornar mestre do seu ofício, né? O ator também. Então, acho que o começo da minha trajetória vai por aí, né? Depois de um tempo, se você quiser também ir perguntando outras coisas, Fabiano, a gente vai continuando, senão eu vou seguindo aqui. Pode seguir, Mas, depois eu te pergunto outra coisa. tá. No meio desse caminho, então, de fazer teatro infantil, muitos espetáculos, muitas horas em cena, muitas viagens. Depois vem essa escola de teatro. E depois vem um momento que eu fico em dúvida um pouco, que eu estou ali na faixa dos 18 para 19 anos, acabei a escola, e aí vem o famoso momento do vestibular, né? E aí? E agora? Vestibular? O que eu vou fazer? E isso me gerou uma certa dúvida.
E como eu já tinha feito essa escola técnica de teatro, eu falei, não vou fazer uma faculdade de teatro agora, né? Acho que não é o momento, não sei se eu quero fazer uma faculdade, como eu já tenho uma formação, já estou trabalhando com teatro, talvez eu não precise fazer isso agora. Então, eu decido fazer uma outra graduação. Eu faço graduação em jornalismo, que era algo que eu gostava muito e gosto ainda, tenho esse lado. E então, eu vou fazer uma graduação em jornalismo, faço esses 4 anos de formação. Por um breve período de tempo, nesse momento da faculdade, eu paro de fazer teatro. E esse é o momento mais triste da minha vida, ali com 20 anos, talvez, que é quando eu não faço teatro por um ano. E nesse momento, sem fazer teatro, eu falo, puxa, não vai dar para ficar sem fazer teatro. Então, eu volto a fazer teatro ainda no momento que eu estou fazendo jornalismo. E ao voltar, eu me encontro, depois de algum tempo, né, que aí eu voltei para fazer teatro infantil, um monte de coisa aqui em Campinas. Eu costumo dizer que tudo que eu podia ter feito na cidade de Campinas, eu fiz. Eu conheci praticamente todo mundo que fazia teatro em Campinas, eu participei de vários grupos, eu fiz um monte de curso, fui juntando uma coisa daqui, uma coisa dali. Mas, nesse momento da faculdade, quando eu volto a fazer teatro, depois dessa breve pausa de um ano, eu encontro um grupo aqui de Campinas que se chama Barracão Teatro. E é um grupo que trabalha com teatro de máscaras, né, que pesquisa o teatro de máscaras e o palhaço. E nesse grupo, muito do que eu estava pensando que era o ofício do ator, não é que cai por terra, mas muda o meu entendimento disso, porque aqui sim eu encontro um grupo de teatro que se dedica a estudar a arte de ator, a arte de atriz, os procedimentos técnicos, os procedimentos criativos, o treinamento, uma noção de manutenção e treinamento de atores e atrizes, de um estudo muito profundo do que é estar em cena, do que é fazer um espetáculo, e de um modo de fazer teatro muito, muito significativo, digamos assim. Então, eu passo a me relacionar com esse grupo, depois de fazer um curso lá, eu começo a trabalhar com esse grupo. E esse grupo, formado pelo Ezio Magalhães e pela Tish Viana, fundado, né, por esses dois artistas. Esses dois artistas, o Ezio e a Tish, eles tinham estudado numa escola em São Paulo, na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, que era uma referência para eles também. Que também é um curso técnico de teatro, não é uma graduação, mas digamos assim, o curso técnico, um grande curso técnico de teatro em São Paulo. E aí, isso eu fiquei com uma coceira de, puxa vida, eu já havia falado desse curso, mas eu também já fiz um outro curso técnico. Quer saber? Eu vou lá ver o que é isso. E fui lá prestar o vestibular dessa escola e passei, e aí fui estudar na Escola de Arte Dramática em São Paulo. Então, a grande experiência de mudar para São Paulo, de estudar uma escola como a EAD, é que você está no meio de uma efervescência mesmo de produção, de uma multiplicidade de produções e de olhares para o teatro na cidade de São Paulo, que é fulminante, assim, para quem gosta de teatro é apaixonante, porque você está numa cidade que tem espetáculo de segunda a segunda, você pode querer assistir um espetáculo na terça-feira às 9 da noite, que vai ter, e você vai achar alguma coisa, e estilos de teatro muito diferentes, estilos de atuação, enfim, a oferta é muito grande. Então, a minha ida para São Paulo, não só pela EAD, que é uma escola tradicional, muito estruturada e muito produtiva, mas também o contexto de estar na cidade de São Paulo também contribuiu muito para a minha formação. Né? Então, acho que existe também esse movimento, Fabiano, de partir de Campinas, que não é uma cidade pequena, né? Se a gente está pensando no interior de São Paulo, é uma grande cidade, Sim, sim. mas é uma cidade que também ainda tem muitas restrições no que tange a programação cultural, a programação artística. E quando eu caio em São Paulo, o próprio contexto da cidade acaba formando também muito do que eu penso sobre teatro. Então, em termos de formação, foi um pouco assim que se deu o meu caminho. Então, é um pouco dessa
você vem para São Paulo, então, no caso, para fazer a EAD, mas você contou uma super trajetória, né, de coisas que você aprendeu, de coisas que fazem sentido para você até hoje, que foram descobertas, experimentadas fora da cidade, né? É claro que da cidade de São Paulo, no caso, né? Porque aí você mencionou essa coisa da oferta, da multiplicidade, mas tudo isso está anterior a você chegar em São Paulo, que aí depois tem uma outra fase aí da sua história que você pode contar depois, mas eu queria pegar um pouco dessa história, porque ela é muito parecida com a minha, né? A gente se conhece lá no Conservatório Carlos Gomes, eu também fiz essa trajetória muito parecida, trabalhando nas companhias de teatro infantil ou de repertório infantil e adulto, com essa velocidade de produção, né? Um exercício de ator que não parece ter igual, assim, né? Porque você faz realmente um espetáculo depois do outro e vai aprendendo outras funções ali dentro do esquema de trabalho, né? A cenografia, a montagem, noções de iluminação, que são coisas que são para além do trabalho de ator, né? Mas você acaba ali pela própria força do ofício, das condições, Pela lidando necessidade, né, Fá? Pela da necessidade. necessidade. Acho que isso é interessante, porque a gente não pensar, é muito engraçado, você lembrou disso, é verdade. A gente se conheceu bem nesse momento que nós dois estávamos nesse momento, cada um em um grupo ali, fazendo coisas. Mas é um tipo de teatro que é um teatro que vai pela necessidade, né? O que você tem que fazer? Eu tenho que fazer tal personagem porque eu entrei para substituir alguém que saiu do grupo, então você tem que fazer semana que vem esse espetáculo, e você vai ter 3 sessões seguidas, e aí no próximo... mas aí no mesmo grupo tem um espetáculo que o iluminador não vai poder ir, então você aprende a fazer a iluminação para a semana que vem, porque... Isso. Então tem uma noção de necessidade, de coisas que são vitais, que antecedem o estudo, digamos assim, o pensamento sobre a coisa, né? Sim, E isso sim. acho que é riquíssimo, né? E aí eu comecei a falar sobre isso justamente por causa da questão da oferta, que você mencionou, e eu acho que isso pega um pouco para a gente, quando a gente viaja pelo Jovem Cena, por exemplo, e acaba identificando que a chegada da oficina em algumas cidades é o evento anual, que você tem a oportunidade ali de entrar em contato com alguma experiência artística, né, no exercício de ser atriz, de ser ator ou de qualquer outra função que o projeto possibilita que você exercite, mas também porque existe uma diferença de oferta cultural. Às vezes espetáculos de teatro não chegam na maioria das cidades do interior paulista ou do interior do Brasil, né? Existe uma imagem, né, uma ideia sobre o que é o teatro, mas não essa experiência vivida. Então, eu queria que você mencionasse um pouco para a gente, dentro também da sua experiência como ator, e daquilo que você conheceu, viajando com espetáculos, ou também viajando com o Jovem Cena, ou com outros projetos que você trabalha, que diferenças básicas são essas, né, para além da oferta, que se constroem a partir de uma ideia de se fazer teatro, né, de fazer teatro no interior do estado, ou longe dos grandes centros. Porque me parece que fica um pouco essa coisa da impossibilidade, ou da dificuldade, ou de um grande sonho que se projeta sobre as oportunidades que aparecem. Como que você lida e observa isso? Olha, eu acho que num primeiro momento, falando da minha experiência e depois do que eu observo viajando, ou com espetáculos, ou com o próprio Jovem Cena, que é uma experiência recente, acho que tem um primeiro olhar que a gente pode ter, que é para essa cultura de massa, digamos assim. Então, eu acho que todo mundo, na cultura brasileira, você nasce assistindo TV, basicamente, né? Numa cidade que você não tem tanta referência, você tem uma TV, agora você tem internet, agora você tem outras coisas. A gente ainda era só TV. Falando das nossas idades aqui. Isso, vamos pular essa parte agora. Mas eu acho que a gente tem uma noção de que as coisas estão distantes de nós. Então, eu falei da TV porque é um exemplo só e também não dá para generalizar, mas a gente cresce pensando que as coisas estão distantes de nós. Então, a arte, ela sempre está distante de nós, né? Na escola é uma disciplina que todo mundo passa, na escola é uma disciplina que você não precisa se dedicar, isso quando tem essa disciplina, né? Porque já é questionado isso enquanto currículo obrigatório. Então, eu observo que a arte, o teatro no caso, é uma coisa que está separada supostamente separada da realidade e da formação, porque na verdade não está. O que eu observo
é que as pessoas pensam o teatro como algo muito diferente, como algo fora, como algo muito ligado ao sucesso, à cultura de massa no sentido da televisão, de ser famoso, de ter status, de ser uma estrela, de ser um grande astro. E muitas vezes perde a oportunidade de vivenciar a experiência do teatro como algo pertencente a cada um, né? Como algo genuíno, né? Na relação de cada um com a sua expressão, né? Então, embora em muitas das cidades a gente não tenha teatro, de fato, tem muitas cidades que não chegam um espetáculo de teatro, praticamente em todas as cidades, ouso dizer que em todas as cidades, é possível que a gente encontre algum tipo de manifestação cultural. Alguma manifestação da cultura popular você vai encontrar. Então, em muitas dessas cidades que a gente foi no Jovem Cena e outras tantas que a gente viaja fazendo espetáculo, tem uma folia de reis, que é uma tradição muito forte no interior, tem uma festa do Divino Espírito Santo, tem o próprio carnaval, tem o próprio rodeio, enquanto um evento grande, de massa, mas é um evento cultural. Então, você tem diversas possibilidades de manifestação que, às vezes, nessas cidades, as pessoas não enxergam isso como uma riqueza simbólica, uma riqueza cultural e artística que está aqui no seu vizinho, né? Então, às vezes espera-se que, e por isso que eu estou falando que é separado, que a gente nasce separado de, porque a gente vê a TV, porque a gente ouve falar do teatro de alguém, ou o circo que passa por nós, e o circo é um exemplo à parte, talvez. Mas eu estou falando isso da cultura popular porque eu acho que é um aspecto interessante para a gente abordar, porque em muitas cidades do interior é isso, é o meu vizinho, que é o cara que faz as roupas da Folia de Reis. Mexi no microfone aqui. E esse cara que faz as roupas da Folia de Reis, ele é um artista, e ele está lidando com elementos simbólicos e materiais importantíssimos para a manutenção da memória daquela cidade, de um movimento artístico, de um movimento religioso, de um movimento de reunião de pessoas. Isso é uma experiência artística, isso é uma vivência artística, né? Só que a gente vem esquecendo disso, né? A gente vem tratando isso como, tá, a folia é aquela coisa da rua, tá bom, o tiozinho lá que faz tal coisa e tal. Então, tudo isso, essa volta que eu estou dando, é para dizer que quando eu chego numa cidade com o Jovem Cena, por exemplo, para dar uma oficina, eu sinto que eu não estou trazendo tanta coisa. Eu estou trazendo uma ou outra informação de repertório, ou de jogo, ou de brincadeira, ou de técnica artística. Mas o material, que é o material humano, ele já está presente em todas as pessoas que aparecem para fazer a oficina, porque elas têm alguma referência de alguma manifestação, de alguma coisa que já acontece ali na vizinhança. Então, acho que isso é um grande barato, e um grande olhar que eu fui abrindo em relação ao interior, né? Que é riquíssimo, e que eu preciso enxergar que eu estou ali talvez muito mais para escutar essas pessoas, ou para possibilitar que elas falem, né, e eu escute, e eu ajudá-las a falarem o que elas nem sabem que elas podem falar. Então, eu acho que isso é um giro que eu estou dando, mas ele é fundamental, ele passou a ser fundamental para mim na minha atividade pedagógica, principalmente, de ser menos o professor, muito menos o mestre, muito menos alguém que contém o saber e que chega numa cidade para compartilhar um saber adquirido. Não, eu tenho que me colocar numa situação, quando eu chego numa cidade, de não saber, porque eu não conheço aquelas pessoas, eu não conheço aquela cidade. Eu conheço a minha experiência, mas eu não vou lá para compartilhar a minha experiência, no sentido de, isso aqui é a minha vida, ou isso aqui é teatro, é assim que se faz, ou não. Não, eu preciso ir lá para conhecer essas pessoas e estabelecer alguma conversa com essas pessoas. E nessa conversa é que elas vão me mostrar quem elas são e eu vou mostrar quem eu sou. E disso daqui a gente vai trocar umas figurinhas para a gente ser feliz e se divertir nesse momento que a gente está junto. E eu acho que o teatro não é nada mais do que isso. Um momento em que nós vamos viver uma experiência conjunta, público e artistas, e vamos trocar uma figurinha, né? Volta um pouco para o que você falou no começo, né, da brincadeira. Achei tão legal você ter falado isso, porque aí você fez essa volta que eu acho super interessante, assim, porque eu acho que mesmo você vivendo em grandes centros, para quem mora em grandes centros e estabelece algum tipo de relação com a arte,
me parece que essa distância também acontece, né? O museu é um lugar que você não entra, ou às vezes o teatro é um lugar que você não acessa, ou alguns Razão. tipos de cinema mesmo, né? Esses espaços culturais que parecem que ficam à margem do seu cotidiano e que mesmo estando ali numa relação de arquitetura, de ser na frente da sua casa, ou de ser no seu bairro, de no seu bairro ter um centro cultural, cria-se algo que você nem sabe como que isso surge, que você não acessa esse ambiente, que você não é despertado o interesse, talvez, para estar lá. Isso Você também tem acontece em razão. grandes centros, né? Com certeza, você tem total razão. Aí as dimensões são maiores, né? Talvez fique mais escancarado, enfim, com certeza, acho que você tem razão. Esse primeiro aspecto que eu estou abordando, com essa volta toda, e talvez eu até tenha fugido da pergunta inicial, mas acho que faz parte, porque a gente está falando também até de formação formal e informal, eu acho que tem a ver com isso também, né? Você começa Sim, por um caminho, mas você faz um total. atalho e depois, às vezes, você volta para onde você estava ou não. Mas esse é um aspecto que eu estou trazendo, que é o aspecto da vivência, tem a ver com a vivência das oficinas do Jovem Cena, por exemplo, que não estão necessariamente ligadas a escolha de prosseguir como profissional da arte, do Uhum. teatro, né? Então, a gente pode chegar aqui daqui a pouco. É, por que eu falei isso? Eu acho que eu me perdi aqui. Acho que justamente porque é uma oportunidade dessa experiência do contato, desse encontro. Era isso que eu ia falar quando eu peguei a palavra de você, assim. Porque você mencionou que é a chegada na cidade, a nossa chegada. A gente compartilhou várias oficinas, né, do Jovem Cena. É esse momento de escutar mais, né, e propor menos, justamente para que a gente encontre e conheça as pessoas, e aí acho que dentro do ofício tem esse prazer, né, de conhecer lugares, de conhecer pessoas, de conhecer culturas, e estabelecer um espaço de se divertir, de gerar um prazer de estar vivo, de estar viva ali junto, né? Sim, E com esse momento, com esse despertar de coisas que você vai movendo com o seu corpo, com a sua imaginação, você talvez descobrir possibilidades que estão aqui do seu lado, nessas exato. manifestações populares que são ali, que tem na sua cidade, ou que tem perto, ou que talvez a sua avó, bisavó tinha, né? E que está ali escondida em você, justamente porque existe uma cultura que domina o imaginário da gente, né? Que vem muito para nós que passamos dos 30, veio muito na nossa infância, começo da adolescência, exclusivamente pela televisão, porque não tinha internet como tem hoje. Mas hoje também se cria essa relação de idolatria e de referenciação com a internet, né? Com Além da certeza, TV e de tudo mais. com certeza. E o simples ato de se conversar, da gente se encontrar para conversar, por exemplo, a gente conversa muito nas oficinas que a gente dá. O simples ato de conversar dentro do contexto que a gente cria, que é o da oficina, já é uma qualidade de conversa totalmente diferente. E isso é muito bacana, porque você passa a se conhecer muito mais quando você conversa relaxado. A gente até costumava dizer, no início das oficinas, teve umas que a gente conseguiu ministrar juntos, né? E a gente até falava isso, que o espaço, a gente cria alguns rituais, né? Então, não pode entrar de sapato, vamos limpar o pé antes de entrar, não pode comer aqui, vamos fazer uma roda. A gente cria, então, um campo dessa brincadeira, né? Como se fosse o tabuleiro de um jogo, mas a gente cria um campo ali protegido, talvez, de todas as questões de fora, da sociedade, do cotidiano, do dia a dia. E quando a gente cria esse campo, parece que a gente respira, a gente sente também a turma respirar, ou o oposto disso, que é uma excitação enorme, né, e a gente gera isso também. Sim. Mas, então, acho que a gente propõe, essa vivência do Jovem Ensina, por exemplo, propõe uma ruptura com o ritmo cotidiano, propõe Uhum. uma brecha na experiência cotidiana. E é muito simples o que a gente faz. A gente convida as pessoas para entrarem numa sala, tirar o sapato e brincar. Acho que grande parte do Jovem Ensina é brincadeira, são jogos, brincadeira. Não que isso não é aleatório. Aliás, a brincadeira é uma coisa muito séria, o jogo é uma coisa muito séria e que vai remeter a todas as nossas instituições e todos os nossos pactos sociais. Todos são, na verdade, grandes jogos, né? Tem regras, tem etapas, tudo muito, muito direitinho, né? E os jogos, eles servem muito para isso, podem servir muito para isso também. Mas
Então, eu acho que a gente consegue acessar um estado um estado lúdico, um estado da brincadeira, que possibilita que a gente se enxergue, né? Que esses jovens eles se enxerguem, e enxerguem uns aos outros ali e vejam coisas inusitadas que eles nunca tinham visto. Então, muitos vão com os amigos, ou com os irmãos, ou com os primos, aparecem famílias, ou os amigos da escola, e no primeiro momento é todo mundo muito retraído, muito tímido, mas daqui a pouco você vê aquele seu primo andando de um jeito diferente, e aquilo é engraçado, e às vezes você não consegue parar de rir, e às vezes você vê alguém falando uma coisa que nunca tinha falado. Nossa, eu estudo com essa pessoa todo dia na escola, essa pessoa nunca falou isso, então começa a revelar outras máscaras, né? Eu acho que tem uma noção do brincar, da brincadeira e do jogo, que é de desmascaramento, né? Que é você arrancar essa cara social, essa cara construída, essa cara do dia a dia, e você mostrar outras caras suas, né? Mostrar outras possibilidades. E acho que isso é um grande barato do Jovem Cena. Foi isso que eu leio. Eu tenho memória de momentos mágicos, assim, de revelações e de brincadeiras, e de repente uma pessoa que entrou super séria, super fechada, de repente era uma criança ali brincando, e automaticamente se criam elos entre todas essas pessoas que participam, se criam elos, se cria esse campo um campo de muita confiança, né, de muita coragem, de muita generosidade, que se criam elos. Essas pessoas elas já estão se comunicando sem falar nada, né, habitando ali aquele mesmo espaço. E isso move o próprio entorno, né? Então, o centro cultural ou a escola que a gente está dando a oficina se move, porque percebe quando acontece esse movimento, né? Uhum. E eu acho que isso aí vai reverberar, então, na experiência dessas pessoas, naqueles dias, naquela uma semana, ou naqueles dias de oficina. Eu acho que isso reverbera enquanto até como uma certa cura, assim, sabe? Uma cura desse cotidiano, uma cura desse lugar tão ordenado e ordinário que a gente vive, né? Tão calculado, tão calculista, né? Uhum. Então, acho que a gente consegue acessar esses lugares. Agora, só voltando um pouco no que a gente estava falando das manifestações que acontecem nas cidades. Vamos lá. Por exemplo, teve uma cidade que a gente foi, que eu dei oficina de uma semana seguida, segunda a sexta, que foi em Ipauçu. E lá, no lugar onde a gente dava oficina, era uma espécie de um centro cultural, alguma coisa assim, e tinha muitas atividades. Então, não era uma cidade que você chegava e não tinha nada. Era uma cidade, naquele centro cultural, tinha, que eu me lembro, aula de dança, aula de música, aula de luta, e tinha uma fanfarra, que era imensa. Bom, fanfarra é imensa, em muitas cidades tem, mas ali eles ensaiavam quase que todo dia, e tinha, assim, 40, 50 pessoas, desde crianças até os mais velhos. Era uma estrutura de fanfarra clássica mesmo. Então, existia ali um movimento muito grande, muito pulsante. Então, e eu lembro dos alunos da oficina, eles saíam da oficina de dança, iam para o teatro, do teatro eles iam para a fanfarra. Então, era um movimento, e muitos deles se conheciam. E às vezes chegava alguém que não conhecia, já entrava na outra aula também. Então, essas coisas, elas existem, né? Só para a gente falar um pouco disso, né? Das coisas que estão pulsando ou não tem oferta. Às vezes tem, e tem que ter mais, e a gente tem que incentivar, porque, por exemplo, isso, o teatro não tinha ainda, mas a gente fala, mas olha aqui, vocês se conheceram, você conheceu ele, você não conheceu ela, você gostou, não gostou? Pô, se juntem aí, continuem fazendo os exercícios, os jogos que a gente brincou aqui, chama alguém, pede para a Secretaria de Cultura, coisas assim que podem ser continuadas depois, né? Sei lá. Vamos relembrar. A gente teve juntos no Jovem Cena em Guariba, né, que foram 2 turmas. Tivemos em Tarumã, que foram 3 turmas. E tivemos em Ipauçu, que foram 3 turmas. Eu fui nessas 3. Foram essas 3 cidades. E aí uma hora você comentou também dessa coisa dos encontros, e para mim também foi uma experiência de descoberta no Jovem Cena, justamente porque às vezes numa mesma cidade, como Ipauçu, por exemplo, que você mencionou, que eu lembro também de serem turmas muito diferentes,
né? Você tem na mesma cidade, a mesma faixa etária, basicamente, jovens, mas, enfim, jovens de todas as idades, mas para cada horário, para cada turma, era um universo diferente. Parecia que você entrava ali numa... Eram 3 cidades, 3 realidades, 3 mundos muito diferentes, e acho que isso vai engrandecendo a sua experiência, né, também como professor, e te colocando num lugar de exatamente de abrir essa escuta e de, sem ser um clichê, mas já sendo, né, falando sobre isso, mais de aprender do que de ensinar. É um Sem lugar de dúvida, Fábio. aprendizagem para a gente que está ali num papel que nos é dado, né, dentro da estrutura da oficina e do mundo, de ser o professor. E até porque as pessoas vão lá esperando que o professor de teatro te ensine coisas, claro, que é o que você falou, né? Os elementos básicos, essa questão de instaurar os rituais, mas me parece que é muito mais uma experiência de aprender do que de ensinar, né? E aí, nisso, eu já queria emendar uma pergunta para você falar sobre a sua pesquisa sobre teatro de máscara. Porque é uma linguagem, né, específica dentro do teatro, entre tantas coisas que tem dentro do teatro, e que exige um aperfeiçoamento constante, né? Para você lidar com um instrumento, é uma forma de teatro que depende de um instrumento, nem toda forma de teatro depende disso, né? Além do próprio corpo e da imaginação. Aí, no caso, você tem um repertório de máscaras, que são objetos que você usa, mas existe algo que está por trás disso também, né? Que acho que vai despertando também essa noção de encontro, essa noção de um olhar para o mundo. Eu queria que você falasse um pouco de como surge esse seu interesse e de como que você também consegue desenvolver ou observar a ocorrência daquilo que te interessa como ator, como pesquisador, dentro das turmas ou das experiências do Jovem em Cena. Legal. Então, a primeira pergunta que você fez agora sobre esse aprender e ensinar, vou falar rapidamente, porque eu tenho a minha experiência passa muito sobre isso, porque eu nunca me preparei para ser professor de teatro, muito menos diretor, eu não estudei, eu não me preparei para isso. Eu sempre me preparei, quando eu entendi que eu ia viver disso, para ser ator. Então, eu sempre fui buscar referência de ator, de palco, de fazer espetáculo, curso e tal. Minha formação é de ator. E a, a, o lugar de formador, de professor, foi acontecendo por uma necessidade de vida. Porque eu precisava trabalhar mais. Além de atuar, de fazer peça de teatro, eu comecei a precisar dar aula também, surgiu esse trampo, então vou aprender a fazer isso. Então, isso é interessante, porque eu aprendi fazendo. Talvez, na minha experiência, o fato de ter aprendido fazendo, e aprendido também, é difícil de dizer que eu já aprendi, porque eu não aprendi, é uma coisa infinita, né? Mas esse lugar de eu ter aprendido, de eu ter começado a dar aula por necessidade, me coloca sempre numa situação de muita vulnerabilidade. E eu penso que essa vulnerabilidade que eu tenho quando eu entro numa sala de aula é igual à vulnerabilidade de um aluno que entra pela primeira vez numa sala de aula para fazer teatro. Olha que Então, legal isso. eu sinto que eu estou no mesmo lugar sempre que os meus alunos, porque eu não sei o que vai acontecer. Por mais que eu programe uma aula, quando começa, eu não sei o que vai ser, eu não sei como aquele aluno vai reagir. E eu não sou, assim, um cara que tem uma longa experiência no sentido de, tá, já identifiquei que esse aluno vai um pouco por aqui, tá bom, então eu não tenho tanto isso. Então, eu realmente, quando eu entro numa sala de aula, eu estou em situação, eu estou em risco, para não dizer que às vezes eu estou em pânico. Então, eu acho que isso me coloca no lugar que eu me vejo muito igual aos alunos. E eu tento estabelecer sempre uma relação muito de parceria, muito de irmandade, assim. Eu não tenho mesmo essa banca de professor, eu converso ali de igual para igual, num lugar que eu também estou aprendendo. Então, isso é real para mim. Eu estou realmente aprendendo quando eu estou na sala. São descobertas. E os alunos vão devolvendo, porque eles vão se mostrando. A partir do momento que eles vão se abrindo e se mostrando, você fala, opa, então peraí, então deixa eu tirar aquela ideia que eu tinha aqui, acho que isso vai funcionar aqui. Funcionou, legal, vamos continuar. Não funcionou, tem que mudar o caminho. E assim vai. Às vezes é muito bom, às vezes não é bom, e é importante que se diga também. Às vezes as pessoas têm a impressão de que os professores de teatro sabem tudo o que eles vão fazer e que eles cumprem perfeitamente o que eles planejaram fazer. Isso é uma mentira. Às vezes o professor de teatro foi horrível aquela aula, deu tudo errado,
ele sai infeliz, mas a gente nunca sabe o que aconteceu, a gente nunca sabe 100% o que aconteceu com cada uma das pessoas. Então, às vezes, uma experiência também que foi péssima para mim enquanto professor pode ter sido significativa para alguém enquanto aluno. Isso é bonito também da gente pensar que é possível, né? Agora, sobre o teatro de máscara, que já mudando um pouco de assunto, mas sobre isso também, foi um tipo de teatro pelo qual eu me apaixonei na primeira vez que eu me relacionei, né? Eu sempre gostei de um universo mais cômico, de um universo mais ligado à comédia, à comicidade, né, aos tipos, toda essa coisa. E o meu primeiro contato com a máscara lá no Barracão Teatro de Campinas é um grupo que trabalha muito com a comicidade. E vestir a máscara, primeiro, tira a expressão facial, né, a minha, natural, e coloca uma outra expressão facial, que é maior e que é fixa. Então, ela é exagerada. Isso, por si, já é um elemento muito inusitado, né? Eu estou mascarando o meu rosto para ser uma outra figura. Só que quando eu coloco a máscara no meu rosto, eu perco toda essa expressão aqui que vocês estão vendo, né? E a gente se expressa muito pelos olhos, pela boca, pelas sobrancelhas e tudo mais. E aí, como é que eu vou me expressar? Como é que eu vou passar o que eu estou sentindo, né? A minha expressividade? Pelo resto do meu corpo. Então, esse é um teatro eminentemente físico, é um teatro da expressão corporal, é um teatro do movimento. Então, a gente costuma dizer que a máscara, ela esconde para revelar. Ela esconde o rosto para revelar o corpo inteiro. E isso é um barato. E isso, para mim, tem a noção, voltando lá no começo, da brincadeira e do brincar. Porque na brincadeira, desde a criança até o adulto, se revela completamente. Na brincadeira ou no jogo, as pessoas se revelam completamente. Então, aquele que é sério começa a rir, aquele que está rindo muito, às vezes está rindo de nervoso, e você conhece integralmente as pessoas em situação de risco, que a brincadeira e o jogo proporcionam. E o lugar da máscara foi um lugar que eu descobri que era o lugar mais legal que eu gostava de brincar. Eu comecei a descobrir que eu gostava de esconder minha cara para eu poder ser outras pessoas com o meu corpo inteiro, né? Porque diferente de um personagem que não tem máscara, vamos dizer assim, de um personagem realista, ele está ali pensando, sou eu aqui, assim, pensando, fingindo que eu sou outra coisa, fingindo que eu sou outra coisa. Quando eu ponho uma máscara no meu rosto, não tem como eu fingir que eu sou outra coisa, eu sou outra coisa, né? Então, esse exagero, né, essa hipérbole, né, essa grandiosidade que a máscara propõe, foi a forma mais interessante que eu encontrei para brincar de teatro. Então, eu me entreguei a isso. Aí eu fui estudar esse trabalho corporal, porque aí vem um treinamento corporal, uma preparação física, tem códigos para lidar, para trabalhar com a máscara diante de um público, né, de direção, enfim, uma série de códigos que é treinamento, 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 treinamento. E aqui a gente entra numa virada que eu tenho na minha trajetória, que aí, acho que começando a falar de formação de novo, que é a questão da profissionalização mesmo, vamos dizer assim, de um lugar em que você vai aprender treinamentos, que você vai aprender técnicas para que isso sempre funcione, para que isso sempre aconteça, para que você tenha a capacidade de repetir e aperfeiçoar o seu trabalho continuamente. Então, diferente de fazer uma vivência ou de fazer o curso de teatro que você gosta, que é bacana por N motivos, acho que quando você entra no momento de que isso vira a sua profissão, você tem que se aprofundar a ponto de dominar perfeitamente os seus instrumentos, saber repetir isso e não parar de aperfeiçoar. Eu acho que esse é a grande diferença, né? Agora, você faz isso por necessidade. E o que eu gosto de dizer é que é por necessidade, primeiro, artística, porque é uma necessidade de nunca parar de descobrir coisas novas. Não dá para parar de querer descobrir coisas novas ou de fazer cada vez melhor o espetáculo que você faz, ou fazer de um jeito que você acha que ninguém nunca fez, ou fazer de um jeito que só você pode fazer.
ou fazer o espetáculo ser mais interessante, e assim vai. Então, acho que o teatro de máscara foi a grande descoberta da minha vida, eu me dedico a isso até hoje, então eu fui aprender a fazer, e também aprender a fazer não é um jeito de fazer, são infinitas possibilidades de fazer, mas para isso eu passei por vários aprendizados, com vários modos de fazer, com vários grupos, com vários artistas, até que hoje eu começo a querer afirmar que eu estou inventando o meu jeito de fazer. E isso é bacana também, né? Porque a arte é isso, né? A arte é de cada um. Né? A arte é de cada um. É como você, Fabiano, faz. É como tal faz. É como assim faz. Então, acho que a grande diferença de quem decide seguir um caminho mesmo de profissão é encarar isso. Como você quer fazer? Qual é a sua assinatura, digamos assim, né? Isso vai Sim, definir muita coisa, né? com certeza. Você falou que quando você foi fazer um curso no Barracão, né? No Barracão Teatro em Campinas, e aí isso depois foi despertando seu interesse, você se apaixonou por esse tipo de teatro, né? Pelo teatro de máscara e pela comédia, que está envolvida nessa forma de teatro que tem uma tradição histórica e tudo mais. E aí eu fico pensando que isso também acontece, como você já falou também, bem legal anteriormente, que é muitas vezes a nossa experiência de dentro, na condução dos processos, numa oficina, elas não ficam tão claras para nós quanto é para uma pessoa. Talvez a sua descoberta lá no barracão não tiver, no momento, né, que virou a chave, que você falou, nossa, é isso que eu quero, talvez a Tisha ou o Ezio não tivessem percebido ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? E eu acho que isso acontece com uma ocorrência muito grande, assim, no Jovem Cena eu me deparo muitas vezes com os olhos brilhando, assim, das meninas e meninos que vêm lá e falam, nossa, estão descobrindo uma possibilidade de ser, né, de ser no mundo, de se estar no mundo, de se expressar no mundo, né, do teatro também aprimorando outras qualidades para a existência, assim, na vida, né, na vida social, na vida com os amigos, na escola e tudo mais. Mas também tem uma coisa que eu acho que é um desafio, e aí eu queria te perguntar sobre isso, que é quando se desperta ali uma vontade de ser profissional de teatro. E aí a pessoa se depara com isso. Ela mora numa cidade X, que tem todas essas condições que a gente mencionou no começo muitas vezes, né, da falta de oferta ou de um imaginário presente nas famílias, do que é ser um artista, o que é ter uma carreira de artista, ganha dinheiro, mas o que vão pensar de você, onde você vai trabalhar e tudo mais. E aí surge sempre essa crise quando se descobre, né? Ah, eu quero ser artista, ou eu gostaria de viver disso, eu gostaria de fazer disso uma profissão. Que, que impedimentos, assim, ou quais os maiores desafios que você, por exemplo, enfrentou, porque você deve ter enfrentado isso, apesar de que você mencionou que, enfim, sua família te dava apoio e tudo mais, mas como é que a gente faz? Porque eu acho que a gente também acaba se tornando referência para muita gente nesse sentido. Como que você faz para superar essas resistências da família, por exemplo? Ou para você fazer teatro na sua cidade, sem ter que sair e ir para São Paulo, por exemplo, ou ir para o Rio de Janeiro, ou ir para uma grande capital, ou para uma grande cidade onde a oferta, entre aspas, de cultura é maior. Como é que a gente lida com esses, com essas crises, né? Porque acho que são crises da existência, das viradas de ciclos de vida, né? Das escolhas difíceis que a gente faz na vida, e acho que muitas e muitos que estão assistindo a gente podem estar passando por isso agora, ou ter passado por isso, ter enfrentado isso. Como que foi para você e como que você acha que pode ser uma forma de lidar com isso? Olha, Fá, realmente, eu fui muito privilegiado, tinha uma estrutura familiar, de apoio e tal, de muitos privilégios. Então, para mim, eu não tive tantas dificuldades materiais e assim de acesso à informação, ao conhecimento das coisas. Então, primeiro, acho que eu preciso reconhecer isso, para dizer que eu realmente não sei muitas coisas, não sei muito o que dizer de alguém que vive lá numa cidade a 500 quilômetros de Campinas ou de São Paulo. Mas eu tenho a sensação que, pensando na minha experiência de quando eu era muito novo aqui em Campinas, que era buscar tudo que eu tinha a meu alcance naquele momento. Acho que a primeira coisa é essa: o que eu tenho ao meu alcance aqui? A partir do momento que eu identifico esse movimento, esse desejo, essa vontade, o que eu tenho ao meu alcance
que está próximo disso, que pode estar mais próximo disso. Então, é a aula de teatro que teve aqui, é a aula de aquarela que teve ali, que eu posso fazer alguma relação. Não é fácil fazer essa relação, mas eu acho que como a gente está compartilhando essa conversa com as pessoas que fizeram oficina, ou outras também que têm interesse, eu acho que pensar nisso, né? Como eu posso reunir tudo que tiver próximo de mim. Então, se tem alguma escola de dança, como que é uma escola de dança? Eu não quero fazer dança, eu quero fazer teatro, mas ali tem arte, ali acontece ensaio, ali tem uma professora que se formou, ela estudou para fazer dança, então eu posso ir lá conversar com ela, como é que você fez? E como que, de repente, isso pode me ajudar a fazer essa aula de dança? Será que pode me ajudar a eu começar a desenvolver meu corpo de outra forma que eu nunca imaginei? Ou algum contador de causo que tem em cada esquina das cidades do interior, alguém que conta histórias e bibliotecas. Então, assim, como que a gente pode buscar o máximo de coisas que estejam ao nosso alcance, ali onde a gente está. Depois, além de buscar as coisas, buscar pessoas. Então, se você teve esse brilho no olhar e tinha alguém perto nessa mesma oficina, tá? Como que você também se associa a essas pessoas? Acho que isso é uma barreira interessante que a gente percebe que às vezes a gente consegue quebrar nessas oficinas, que é das pessoas se conhecerem, as pessoas que moram na mesma cidade, estudam na mesma escola, às vezes na mesma sala, não se conhecem. Né? E às vezes eles se conhecem ali, e disso pode sair uma faísca ali, pode nascer uma amizade, mas elas podem se retroalimentar também para buscar coisas, né? Depois disso, acho que tem uma questão que aí é uma questão mais árdua, né? Que é de conversar com as instituições, né? Conversar com a escola, poxa, não dá para ter oficina de teatro, não dá para ter aula de teatro, conversar com a Secretaria de Cultura. Muitas dessas cidades têm conversa, né? Tem conversa. Às vezes a proximidade com uma Secretaria de Cultura, de Lazer ou de Turismo é muito maior essa proximidade do que numa grande cidade. Você entra numa Secretaria de Cultura e você encontra o secretário na farmácia. Não estou dizendo que seja simples, não estou pintando isso como algo muito colorido, mas estou dizendo que a partir do momento que você entra em movimento, e estou dizendo isso porque talvez as pessoas estejam vendo isso, assistam isso, fica a dica também, né? Que é por aí também que se começa a perceber que você faz parte de uma comunidade tem suas estruturas que visam, ou deveriam visar pelo bem-estar e pela vontade das pessoas. Então, essa estrutura, ela pode sim atender a algumas necessidades, ela tem condições de atender. Então, a gente também precisa aprender a identificar e reivindicar essas necessidades, né? Então, eu penso um pouco por aí, assim, agora, eu não acho que isso é fácil, eu estou dizendo coisas que eu estou pensando aqui agora e que eu observo, mas eu não acho que isso é nada fácil e eu realmente não sei, não tem uma receita, mas tem que persistir, brilhou o olho, tem que tentar inventar, assim. E tem um outro caso interessante que você falou de brilhar o olho, por exemplo. Tem coisas que acontecem que às vezes você vê um moleque ali que brilhou o olho dele fazendo aquele exercício de teatro, né? Mas ele não, ele vai sair dali. A gente observa e fala, nossa, esse cara podia ser um ator. Esse moleque, esse moleque podia ser um ator. Ele tem tudo meio preparado. Não estou falando de dom nem de talento. Estou falando que ele tem uma predisposição para se desenvolver, né? E aí você fala, nossa, tem, mas você viu as costas? Isso é muito interessante também, né? Isso acho que acontece a cada minuto numa sala de aula no Brasil. Tão cheio, né, de Mas é difícil, potencialidades. Fá. Assim. Mas é difícil. Eu acho que essa fala mesmo que eu fiz agora, ela é muito, muito contraditória, até assim, porque é difícil, não tem muito. Eu não sei realmente o que aconselhar. Eu não sei mesmo. E não acho que é na base do aconselhamento mesmo, porque é muito único e as condições que a gente vive também são pesadas. Não quero pesar a conversa aqui também, mas, Uhum. mas eu acredito que a experiência da arte, que a experiência do teatro, ela pode sim transformar vidas. E não só transformar para gerar novos artistas, mas para gerar vida mais plena, vida mais intensa, vida mais feliz. Então, acho que o grande barato para mim desse tipo de oficina
mais do que tentar brilhar os olhos para que pessoas sigam na profissão, se desenvolvam, é muito mais plantar uma semente de humanidade ali, é plantar novos pontos de vista, novos olhares para a vida que já está ali, né, para a sua comunidade, para a tua relação com a família, com seus amigos. E, complementando isso, uma outra possibilidade é você não ter que sair dali para fazer, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Tem muitas cidades no interior que tem grupos de teatro da cidade, muitas vezes ligado à prefeitura, ligado a alguma entidade, e isso é importante, da maneira que for, né? Então, esse também é um outro aprendizado que a gente tenta levar, né? Que é conversar e mostrar para as pessoas que elas têm tudo para fazer teatro ali onde elas estão. Já existe tudo. Às vezes não tem nem o prédio, o teatro, né? O palco, tal, mas não precisa também. Então, mas é difícil a gente chegar nesse ponto também, nesses lugares. A gente passa muito pouco tempo, né? Talvez se ficasse mais tempo, se ficasse um ano, se ficasse 2 na mesma cidade, semanalmente, são outros tipos de relação. Mas eu acho que é algo que talvez a gente consiga plantar quando a gente passa nesses lugares. O que você acha? Eu acho que desperta também, né? Talvez por toda essa, fazendo já né, revendo tudo que a gente falou aqui hoje, né? Por todo esse processo que talvez é mais de desmontar as ideias do que de montar as ideias, né? Talvez, tipo, calma, dá para ficar aqui, não precisa do prédio, junta com o seu amigo da sua classe, com o seu vizinho, faz você sozinho, então. Com certeza. Começa, Com certeza. porque acho que se distancia também uma coisa do trabalho árduo, né? E de que existem muitos artistas no Brasil que são profissionais da arte e que têm uma vida média para baixo, vamos dizer assim, com todas essas dificuldades que o ofício implica, né? Com treinamento, porque exige um aperfeiçoamento constante que você não pode parar, né? Para você viver disso. Porque isso implica na qualidade do seu trabalho em detrimento de outras pessoas que também estão ali, entre aspas, assim, competindo pelo mesmo espaço, né? Você tem que gerar o seu espaço também, essa relação com o público, a sobrevivência econômica. São muitos fatores. Eu acho que isso pesa um pouco a conversa, claro. Mas a partir do momento que surge essa vontade, inevitavelmente a gente tem que falar sobre essas coisas, né? Porque esses assuntos vêm à tona, porque muito provavelmente você não será o artista famoso e de sucesso e milionário que vai brilhar na TV. A chance de você ser essa pessoa é mínima. Mas é como no futebol, né? Se você for pensar no futebol, quantos times tem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro? 20. Pois é. Quantos times de futebol tem no Brasil? São milhares. Então, assim, é todo mundo que vira o grande craque, milionário? Não é. Então, isso é muito relativo. Sim. Mas eu gostaria de trazer um outro ponto também dentro disso, que eu acho que tem a ver com essas oficinas mesmo, que é mostrar a capacidade e a inteligência das pessoas, né? Porque muitas vezes a gente se depara com pessoas que duvidam de si mesmas, e que duvidam de si mesmas não que duvidam da sua capacidade de ser um ator ou uma atriz, mas que duvidam da sua capacidade de ser qualquer coisa. E isso é muito preocupante, porque isso é uma tendência do momento que a gente vive na história da humanidade, mas acho que a gente precisa ir tão longe. Eu acho interessante que essas oficinas também oferecem a possibilidade da gente estar junto e escutar essas pessoas, e ao deixar que essas pessoas falem e se expressem, talvez elas consigam identificar e reconhecer a sua inteligência e suas capacidades, que elas já nascem com essas coisas. E cada um vai se desenvolver para um lado, mas a gente oferecer essa escuta e permitir essa fala lúdica, muitas vezes, eu acredito nisso, é por isso que eu sigo dando aula, porque eu não consigo seguir dando aula só por uma necessidade financeira. Para mim não faz sentido nenhum. Eu acho que em arte não faz sentido nenhum, de serviço se eu fizesse isso. Eu acho que eu continuo dando aula e eu venho pegando cada vez mais gosto por orientar grupos e por dar aula de teatro, porque eu acredito que é uma conversa e que a gente precisa conversar para a gente se descobrir, né? E para a gente escavar no interior das pessoas essas inteligências, essas capacidades que todo mundo tem para fazer o que quiser, né? Isso é muito bonito quando a gente consegue acessar os lugares assim, nessas oficinas do Jovem Cena, por exemplo. É muito bonito e muito gratificante, porque a gente passa uma semana lá.
Uhum. Ninguém vai aprender a fazer teatro em uma semana. Eu não vou aprender a dar aula em uma semana. O que a gente pode fazer em uma semana? A gente pode conversar, a gente pode trocar umas figurinhas, né? Só que, óbvio, a gente tem alguns mecanismos pedagógicos que nos auxiliam a propor alguns caminhos que não são certos, mas a gente consegue propor algumas coisas, né? E as pessoas respondem. Então, acho que é um lugar bem bonito dessa vivência e acho que é bem bonito. Muito legal. Muito bom te ouvir. Sabe que passou mais de uma hora que a gente está aqui nessa conversa? É Sério? tão doido isso, né? Porque é uma. Eu dou, eu Pegou um dou fluxo tantas assim. voltas, né? Não, a gente É que foi eu dando dou, voltas, mas. nossa, eu dou tantas voltas que às vezes eu fico pensando, nossa, eu não respondi. Aí eu lembro do início da pergunta, eu falo, nossa, eu não falei nada do que ele tinha perguntado, eu viajei aqui, mas enfim, Eu faz acho que foi parte. muito além, assim, a gente foi passando pelos assuntos e principalmente pelas inquietações, pelos prazeres que estão envolvidos nas descobertas, nas experiências, até esse movimento, assim, eu acho que pensando um pouco, e para fechar, assim, a nossa conversa, só o movimento de você se ir lá, sabe? Eu falo muito isso nas oficinas, o fato de você ter dedicado 3 horas da sua vida, as oficinas são 4, 3 horas, né, de duração, você pegou 4 horas da sua vida, né? E dedicou inteira para estar aqui com essas pessoas, para se expor muitas vezes, né? Para enfrentar um lugar de dificuldade de falar ou de ser, não sei, de todas essas dificuldades que a gente vai encontrando ou percebendo ao longo da nossa vida, né? E a pessoa de repente está ali 4 horas por dia, uma vez por semana, ela vai fazer aquilo, sabe? Eu acho isso tão importante, né? Isso é tão Muito, é tão merecedor de ser falado, sabe? Nossa, você muito. dedicou esse horário para isso, para poder estar aqui comigo, Você com uma pessoa que veio, você não conhece, né? Você veio. você veio, porque tem isso aqui, né? Tem um aparelho que oferece, é muito mais interessante do que Sim. qualquer coisa. Um aparelho de celular é muito mais interessante. Você pode ver um filme aqui, você pode Uhum. ler um livro aqui, você pode falar com seus amigos, você pode viajar por aqui. É muito mais interessante, né? Sim. Mas, mas a arte é muito mais ainda. É mais. Ela é muito mais. Ela é muito mais. Só que é isso. Então, é isso que você falou, quando a pessoa vai lá e volta no dia seguinte, Nossa, porque isso é muitas lindo. vezes a gente dá o primeiro dia, tem lá 20 pessoas, ô, legal. Aí você fala, puta, não vai voltar, não vão voltar. Aí volta 18, você fala, nossa, não acredito, vocês voltaram, é quase, vocês voltaram. É maravilhoso, isso é maravilhoso. É bem bonito mesmo. É bem bonito. E acho que é o sinal, né? Se a pessoa foi, tem um sinal ali. Então ela já abriu um espaço para a gente fazer exatamente esse trabalho, né, de escavarmos juntos essas profundidades nossas, assim, quando a gente se E encontra. a gente é muito tolo, a gente erra muito também, né? Porque às vezes a gente mesmo comentava, ah, aquele ali não vai voltar amanhã. E os que voltam nos surpreendem. Então, é isso que eu estava Sim. falando do risco. A gente acha que a gente sabe, que a gente chega para ensinar, para uma coisa, mas putz, a gente está no mesmo barco, a gente não sabe, a gente não conhece as pessoas. Uhum. E a experiência da oficina é justamente a gente estar disposto a conhecer pessoas e a se conhecer. Né? Então, é Sem dúvida. tirar essa máscara aí de certezas. Né? Sim, sim. Ai, que maravilhoso conversar com você. Obrigado, viu, por você ter dedicado aí a sua hora, né, para conversar aqui com todos nós, com todas nós. Te agradeço pela parceria, pela nossa amizade de muitos anos, né, sempre juntos aí, né, juntando forças, criando espaços possíveis para a gente trabalhar, para a gente trocar ideias, né, para a gente seguir em projetos adiante, que venham muitos outros, que a gente possa conhecer muitas outras cidades, muitas outras pessoas, para além dessas que a gente já teve a oportunidade de conhecer. E vou deixar esse espaço final para você deixar um recado, cantar uma música, sei lá, só para a gente poder encerrar o nosso vídeo. Fica a mensagem final, Não, tipo isso na fogueira, vai, algum jogo. imagina, não é? Eu também só tenho a agradecer, primeiro pela oportunidade de estar junto com você também nesse momento de criação. A gente é amigo há muito tempo, e a gente conversa muito sobre tudo isso que a gente está falando aqui, e é só uma situação nova e interessante. Mas, em primeiro, eu quero agradecer a você pelo convite de fazer parte desse projeto, foi muito especial para mim. E foi muito intenso o momento que eu participei do projeto, que foram 3 cidades seguidas, uma série de viagens, aquela coisa foi muito intenso e maravilhoso. E volto a dizer,
para mim é uma formação, eu estou em formação, e é maravilhoso essa oportunidade de formação ali, na prática mesmo, tendo que responder. Então, isso é sempre maravilhoso, né? Segundo, também é toda a equipe do Jovem Sena, o Nelson, um grande amigo, parceiro que virou, sempre presente ali, o barato está com ele, e todas as alunas, alunos, alunes, todo mundo que esteve presente em todas as cidades. Eu lembro de todas as cidades, de muitos desses personagens, dessas figuras que passaram. Tem momentos inesquecíveis de coisas brilhantes, de coisas bonitas que aconteceram e que fazem ter sentido para mim continuar vivendo de arte, né? Então, agradeço demais pela oportunidade e vamos para as próximas, né, Fabiano? Que tem muita coisa para a gente fazer ainda. Não, bora, tem muito, que a gente possa se encontrar muitas vezes. Obrigado, viu, mais uma vez. Vamos encerrando aqui, então, a nossa segunda conversa, né, o nosso segundo episódio, né, dos diálogos formativos do Projeto Jovem Sena. Mais uma vez, reforçar os meus agradecimentos, tanto para a Nádia Estevanato, que esteve no primeiro episódio, quanto para o Gabriel, que esteve aqui agora conversando com a gente. Se você não assistiu a conversa com a Nádia, os diálogos formativos com a Nádia Estevanato, vai aparecer aí na tela agora o link para você acessar, tem na descrição também o link para você acessar o vídeo, aqui no canal da Leneus também você encontra, e já fica o convite para você acompanhar as nossas redes sociais. Nós temos um Instagram, que é @leneus.arte, temos também um Facebook, que é Leneus Produtora de Arte, e um site, que é o www.leneus.com.br. Nesses canais todos tem muitas informações, fotos das oficinas realizadas no Jovem Sena e informações de outros projetos que a Leneus realiza nesses 10 anos de existência que a Leneus completou em 2020. Deixo aqui um grande beijo, um grande abraço para vocês e na torcida por um encontro presencial, né, que a gente possa estar juntos em breve em muitos projetos. Um grande beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.